Esses 5 infelizes homens-cabras viviam no submundo da cidade. Hoje foram capturados para serem decapitados em público. O motivo? Demonstrar o novo invento, uma guilhotina de 30 metros. Um dos homens-cabras implorou, dizendo que trabalhava incansavelmente dia e noite. Tudo o que recebeu em troca foi a morte cruel pelas mãos dos humanos. Ele ainda tinha esposa e filhos para sustentar. Suplicou ao capitão que o poupasse, mas a resposta foi uma ordem fria e impiedosa. A enorme lâmina desceu rapidamente. A cena sangrenta e aterrorizante fez até o capitão sentir uma vertigem repentina. Mas a multidão que assistia aplaudiu e celebrou. Os corpos dos homens-cabra foram pendurados nas muralhas da cidade, serviram de aviso para as camadas mais baixas da sociedade. Inesperadamente, um homem-cabra sem noção liderou um protesto. Foi rapidamente silenciado pelos guardas. A multidão, vendo isso, não ousou resistir, temendo o mesmo destino. Nessas cidades, a vida dos homens-cabras não valia nada, mas fora da cidade, a situação ainda era mais aterrorizante. Vários soldados estavam fugindo desesperadamente. Parecia que estavam evitando algum inimigo. 3 de seus companheiros foram devorados por monstros em um piscar de olhos. A velocidade dos monstros era incrível. O nível de terror era de 5 estrelas. Vendo isso, os soldados rastejaram para fugir sem ousar hesitar. De repente, o corpo de um companheiro morto caiu à sua frente. O soldado olhou fixamente e viu as balas no corpo eram feitas de dentes. Enquanto estava atônito, uma sombra negra caiu atrás dele. O soldado de repente percebeu que a bala era feita de dentes. O monstro caiu atrás dele. Ele nunca imaginou que, em sua primeira vez no campo de batalha, encontraria o lendário ataque da Caverna dos Morcegos. Esses monstros vivem escondidos na floresta, alimentando-se de humanos. Quando atingem uma certa quantidade de vítimas, evoluem para uma forma humana, substituindo os humanos como novos mestres do mundo. Parecia que o soldado não escaparia com vida dessa vez. Mas, inesperadamente, o monstro recuou e se transformou em uma bela mulher. Ela disse ao soldado: "Você ainda é virgem, fuja agora." Ao ouvir isso, o soldado não hesitou e correu. Mas seus companheiros de batalha não tiveram a mesma sorte. Ele fugiu do campo de batalha em pânico e relatou o incidente aos seus superiores. Os superiores imediatamente reconheceram a assinatura dos monstros morcegos. Para evitar a destruição dos humanos, ordenaram que o soldado bombardeasse o covil dos monstros. Com os gritos agonizantes ecoando pelo vale, os monstros em chamas fugiram em pânico. No entanto, isso só enfureceu ainda mais aqueles monstros. Logo, os monstros que escapavam chegaram à cidade. Os guardas tentaram resistir, mas não conseguiam. Um a um, os guardas foram derrotados. Restava apenas o capitão, que lutava bravamente. Mas suas balas eram inúteis contra aqueles monstros. Um monstro caiu à frente dele, exibindo suas presas afiadas e engolindo o capitão lentamente. O capitão foi envolvido pelo monstro, que sugou todo o seu sangue, deixando-o seco um pouco tempo. O monstro então voou para a cidade, iniciando o massacre. Os monstros em grande número atacaram o porto lotado de pessoas. Eram tantos que os guardas não conseguiam acreditar. Um operador de metralhadora foi rapidamente derrotado. Os monstros não deram chance de reação àqueles guardas. A agilidade dos monstros era incomparável com a dos humanos. Os guardas foram abatidos como se fossem nada. Os monstros tomaram o terreno elevado, espalhando o caos. As pessoas começaram a fugir desesperadamente. O capitão que ordenou o bombardeio também não conseguiu escapar. Os monstros evoluíram, assumiram formas humanas, infiltrando-se entre os oficiais de alto escalão. E tudo isso era apenas o começo. Em seguida, o braço do homem começou a se alongar. A camisa, que custava apenas R$ 9,90, com frete grátis, foi rasgada instantaneamente, transformando-se em um monstro. Ele começou a atacar ferozmente os guardas. A multidão, ao ver a cena, imediatamente fechou os olhos. João chamou todos para ajudar, mas mesmo que todos empurrando para segurar, o monstro conseguiu abrir uma pequena brecha do portão, assustando algumas pessoas que começaram a fugir. Vendo que o monstro estava prestes a invadir, um soldado o atacou pelas costas. O monstro ficou furioso e começou a gritar. Quando ele avançou para atacar novamente, de repente um som estranho ouviu. O monstro começou a se bater loucamente ao redor sem controle. Quando o som parou, ele escapou pela janela em busca da origem do som. Chegando ao local, descobriu que era obra de uma elfa. Furioso, ele estava prestes a atacar, mas foi repelido pela justiça tardia da elfa. Vendo que a elfa não aguentaria por muito tempo, uma fera surgiu e empurrou o monstro para dentro de uma cabana. Em seguida, o silêncio tomou conta do ambiente. Quando a elfa se aproximou cautelosamente para investigar, o monstro foi subitamente jogado para fora. Vendo seu salvador, a elfa ficou furiosa e começou a lançar um feitiço. O monstro enfurecido avançou rapidamente em direção à elfa, mas foi arremessado com um simples pensamento dela. Outro elfo apareceu de repente, atacando o monstro com uma tocha. Finalmente, o rosto do monstro foi queimado, o que o impediu de continuar. Achando que o monstro estava morto, ele se levantou subitamente e tentou sugar o sangue da elfa. No momento mais crítico,
crítico, um soldado chegou com uma arma, mas foi agarrado pelo monstro. O homem disparou, mas errou. Em seguida, atirou um tiro fatal na cabeça do monstro, que finalmente morreu. E o filme termina aqui.